Começaremos hoje o estudo no livro do profeta Abacuque. E nesse nosso primeiro estudo, gostaria de apresentar algumas verdades e alguns fatos que são de relevância para o entendimento do mesmo. O livro do profeta traz como título o nome do próprio autor, Abacuque. Na Bíblia, é o 8º livro dentro da classificação dada como profeta menores. Seu nome significa abraço ou abraçado, talvez transmitindo a ideia de que Deus nos abraça nas horas mais difíceis da vida. O profeta Abacuque foi contemporâneo do também profeta Jeremias. Viveu no pré-exílico ao cativeiro babilônico, aproximadamente há 2.600 anos, entre os anos de 609 e 598 a.C., no início do reinado do rei Jeoaquim. O rei Joaquim voltou-se para o mal, diz o profeta Jeremias, que o descreve como sendo um governador presunçoso que abusou do seu próprio povo. Capítulo 25 do livro do profeta, os versículos 13 e 14, nos diz assim: Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. E no capítulo 26 deste mesmo livro do profeta Jeremias, os versículos de 20 ao 23, a palavra do Senhor diz assim: Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Ouvindo isso, o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais, o rei procurou matá-lo. Quando Urias soube disso, teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aqubar, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Eis o relato, então, deste grande mal cometido pelo rei Jeoaquim, que matou e perseguiu aqueles que falavam em nome de Deus, os servos de Deus que profetizaram aquilo que o Senhor havia mandado ser dito para o povo. A situação nos dias do profeta Abacuque, que é o livro que nós estamos estudando, era então de miséria, de violência, de corrupção e idolatria. O livro ele é muito bem estruturado, em torno de uma série de diálogos entre Deus e o profeta. A profecia encontrada nesse livro é o resultado de uma profunda preocupação do profeta pela manifestação da justiça divina em sua sociedade. Esta profecia leva a denominação de oráculo e traz consigo seu caráter ameaçador, nos revelando que Deus pune o pecado sempre, seja ele cometido por parte dos ímpios ou pelo seu próprio povo. E isto denota que com Deus não se brinca. O livro revela para nós como Deus age para com seu povo quando seus líderes são inconsequentes e agem em conformidade com o mundo. Para entendermos isto, precisamos olhar para outros livros da Bíblia que narram fatos relacionados à história dos tempos de Abacuque. E o autor do livro dos Reis afirma que, por causa dos pecados do rei Manassés, que Nabucodonosor subiu contra Judá. No segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos de 1 a 4, diz assim: Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
invadiu o país e Jeoaquim tornou-se o seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás, melhor dizendo, e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Com certeza isto aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Esse é um relato que mostra consequências dos problemas, né, daquele tempo, pelo motivo do que havia cometido o rei Manassés em um período anterior. Um certo comentarista do livro de Abacuque disse que o rei Manassés ele deve ser pessoalmente responsabilizado por introduzir as abominações da prostituição sagrada e do sacrifício humano dentro do culto de Israel. O relato se encontra em 2 Reis 21, de 6 a 9, e 2 Crônicas, capítulo 33, de 6 a 9. Por essas poluições, o rei selou o destino de Israel a despeito do arrependimento subsequente, conforme 2 Crônicas 33, 11 a 20. Com o estudo deste livro, nós podemos destacar 3 características importantes para nós hoje. A primeira é que o livro do profeta Abacuque apresenta um diagnóstico dos nossos dias, pois o livro fala sobre corrupção política, opressão econômica, imoralidade, violação dos direitos humanos, violência extrema, brutalidade, apatia e decadência moral, também apatia e decadência espiritual, idolatria, miséria, sofrimento, dor, angústia, desespero, medo, desânimo para com a religião, falta de compromisso e conhecimento dos líderes religiosos em relação ao ensino e à vontade de Deus, a falsificação da entrega na mensagem de Deus. Nós podemos perceber isso com a leitura de Jeremias capítulo 6 e também o capítulo 28, versículos de 1 a 9, quando Ananias, o falso profeta, anunciava prosperidade e bênçãos, quando Deus estava para trazer juízo e punição para o seu povo, denotando então, mostrando para nós a falsificação da entrega da mensagem de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender e perceber que acontece nos nossos dias é que o livro do profeta Abacuque ele é desafiador. Nós vivemos em dias onde nós também somos desafiados, pois o livro começa já com uma advertência, nos encorajando a buscar a verdade divina, nos levando a questionar sobre a nossa condição espiritual. Nos faz também enxergar a verdade sobre o certo e o errado em termos de vida com Deus. Ou seja, o que Deus falou àquele povo no passado, Deus continua falando conosco. O que Deus queria mostrar ao povo do passado, Deus continua querendo mostrar para nós hoje. Aquele povo estava sofrendo em consequência de suas atitudes maléficas, dos seus desvios, dos seus desmandos, da sua desobediência. E por muitas das vezes, o que ocorre conosco também hoje, é o fato de que a igreja, de uma certa maneira, tem se desviado, tem descumprido aquilo que é o seu papel, aquilo que é a vontade de Deus para a sua existência nos tempos que nós vivemos. Uma terceira coisa que nós poderíamos dizer que se enquadra perfeitamente dentro da nossa realidade, com a leitura do livro, é que o livro do profeta Abacuque nos traz esperança, pois nos tira de uma condição de letargia espiritual e nos leva a buscar um verdadeiro avivamento espiritual. O começo do livro mostra isso juntamente com o final do livro. No
começo do livro nós temos, então, o profeta numa condição espiritual muito baixa, de uma letargia espiritual. Mas no final do livro ele vislumbra a pessoa de Deus e ele então é despertado para a adoração a Deus, para o serviço a Deus, mesmo diante das circunstâncias que não lhe são favoráveis. E nós hoje também, muitas das vezes, mediante as circunstâncias em que nós estamos vivendo, nós ficamos desmotivados. E o que nós precisamos, o que a igreja precisa, é de fato entender a respeito de Deus, reconhecendo a sua soberania e adorá-lo em espírito e em verdade. É viver de fato uma vida de fé. Então o livro nos leva a buscar a viver uma vida de fé. Ele nos mostra que Deus é soberano em toda e qualquer situação. Nós precisamos ter essa convicção de que Deus é o Deus que é dono de toda e qualquer situação, em toda e em qualquer circunstância, independente de qual seja ela. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, em memória, comentando a respeito desse livro, ele disse que existe um Deus que vê o mal, embora assim não pareça, e que o pune, e isto se torna um grande conforto para nós. Nós temos que ter essa convicção. Nós precisamos desta convicção, de que há um Deus no céu, um Deus que tudo vê, um Deus que está no controle deste mundo, mesmo quando pareça que ele não está presente, mesmo quando pareça que ele esqueceu-se de nós. Mas o nosso Deus, ele não esquece, ele está presente e ele está trabalhando em silêncio em nosso favor para nos abençoar. Assim sendo, nós podemos tirar uma lição inicial no dia de hoje, nesse primeiro estudo, através do primeiro versículo que diz: advertência do profeta Abacuque. Porque aqui nós encontramos uma proposta bem objetiva, nós temos aqui uma ação de advertência. Deus está, por meio do seu profeta, por meio deste livro, chamando a nossa atenção para que nós possamos agir com prudência. Essa, então, é uma advertência salutar, é uma repreensão, é uma admoestação que Deus nos traz com a finalidade de mudar a nossa atitude, de mudar o nosso pensamento, de rever os nossos conceitos a respeito daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos praticado. Então nós encontramos aqui uma espécie de prefácio colocado no início de um livro como uma advertência ao leitor. Nós precisamos então iniciar esse estudo já tendo essa observação, tendo isso em mente. Deus está nos advertindo. Deus tem algo a nos falar, Deus tem algo a nos ensinar. E nós precisamos estar com a nossa mente, nosso coração aberto, para que possamos entender, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que o Senhor deseja nos falar, mediante a leitura desse livro. A palavra hebraica aqui traduzida por advertência, possivelmente significa fardo. Então, esta é uma mensagem pesada, um pronunciamento difícil, um pronunciamento pesado para nós, mas que nós precisamos levar em conta de que é Deus falando conosco, de que é Deus se utilizando deste método para trazer a nós aquilo que é o seu desejo, aquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Então, que nós possamos também, de forma corajosa, permanecer firme, anunciando a verdade de Deus revelada em sua santa palavra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a partir então deste primeiro estudo, estar com o nosso coração e a nossa mente aberta, a fim de que possamos, a partir do próximo estudo, definitivamente começar a entender aquilo que Deus tem a nos falar por meio do livro do profeta Abacuque. Deus a todos abençoe. Amém.